A paz do Senhor Jesus, hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 71, que diz: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Aleluia! Então aqui o salmista, ele diz que foi bom ele ter sido afligido, porque ele sendo afligido, ele aprendeu os estatutos de Deus. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas, quando nós passamos por momentos difíceis, quando nós passamos por aflições, quando nós somos afligidos, quando nós passamos pelo deserto. Muitas vezes nós não queremos ali acreditar que nós precisamos de alguma mudança, que nós precisamos aprender algo. Isso acontece muito no meio evangélico, principalmente com pessoas que já estão há muitos anos no evangelho. Não são todos, mas muitas pessoas, quando se tem ali muitos anos no evangelho, muitas vezes bate no peito e diz: eu já tenho tantos anos no evangelho, eu já sei de muita coisa, e às vezes até fica com uma certa soberba e acha que porque já tem muitos anos no evangelho não precisa aprender mais nada, não precisa evoluir em nada, não precisa ter um crescimento espiritual, porque tudo que tinha para crescer já cresceu espiritualmente e não precisa mais porque já tem muitos anos no evangelho. Muitas pessoas colocam aí a sua experiência como algo principal para que eles venham a ter um crescimento espiritual, mas muitas vezes nós precisamos sim crescer espiritualmente. A verdade é que pode passar 10 anos, pode passar 100 anos, mas a gente nunca irá saber de tudo. Nós temos que estar sempre aprendendo. Nós estamos vivendo em um tempo em que muitas pessoas querem viver num evangelho que pode fazer tudo, num evangelho que tudo é correto, num evangelho fácil, um evangelho que não vive a palavra de Deus, um evangelho que não prega ali essa doutrina de Jesus. Muitas pessoas querem viver ali naquele momento, ali dizendo que é evangélico, dizendo que é servo de Deus, mas não vive a palavra de Deus. Então por isso muitas vezes ele acha sim que eles estão corretos, que eles estão vivendo a palavra de Deus, porque eles conheceram aquele evangelho falso, aquele evangelho que é fácil, aquele evangelho que não é verdadeiro. Eles não conheceram o evangelho verdadeiro. E por isso, se ele for julgar a si mesmo, ele vai dizer que ele está correto. Ele não vai dizer que ele precisa crescer em alguma coisa, ele não vai dizer que ele precisa obedecer mais à palavra de Deus, porque para ele está correto. E aí vem a indignação de muitas pessoas que já são antigas no evangelho e quando se depara com uma aflição, quando se depara com uma angústia, quando se depara com um deserto, às vezes fica aí murmurando, se perguntando a Deus por que está passando por isso, se ele é correto, se ele anda em retidão, por que ele passa por isso, e não entende que nós que somos servos de Deus fiel, nós estamos em contínuo aprendizado. Nós não sabemos de tudo, não tem como nós saber de tudo. A gente sempre irá precisar de um crescimento espiritual. E é aí que vem a humildade do ser humano. Quando o ser humano ele entende que precisa de Deus para viver. Quando o ser humano entende ali que ele não consegue andar com as suas próprias pernas, que ele não consegue andar sozinho porque ele precisa de Deus para viver. Então isso é muito importante, a humildade do ser humano, entender que precisa do Senhor Jesus para viver. E muitas pessoas, claro, não são todas, mas algumas pessoas que são antigas no evangelho, muitas vezes batem no peito e dizem: eu sou servo de Deus, não preciso mais crescer em nada, eu já tenho todo o meu crescimento espiritual, e pensa que a sua experiência é capaz de fazer com que ele cresça mais e mais. Pensa que a sua experiência é capaz de fazer ele chegar ali no topo do crescimento espiritual, quando na verdade a gente nunca irá chegar, porque nós estamos sempre em aprendizado.
nós estamos sempre aprendendo a palavra de Deus. E é através daquilo que vai acontecendo em nossas vidas, através das aflições, através do deserto, através dos momentos de angústia, através dos momentos dos problemas, momentos tristes, que nós estamos ali aprendendo dia a dia as leis do Senhor, os estatutos de Deus. Nós vamos aprendendo à medida que vai acontecendo coisas em nossas vidas. E está havendo aí um crescimento espiritual. E nós vamos sempre estar crescendo espiritualmente. Mas nunca haverá um tempo da gente dizer, pronto, agora eu não preciso mais crescer. Então muitas pessoas colocam a sua experiência, muitos anos no Evangelho, como se ela não precisasse mais crescer, porque ela tem muitos anos no Evangelho. E não é assim que funciona. E por isso vem a indignação, e por isso vem a murmuração, porque eles se acham tão perfeitos, se acham tão corretos, se acham tão certos, se acham ali que está no topo do crescimento espiritual e não entende que precisa de Deus para viver e precisa todo o tempo todo, para toda a vida. Por isso o salmista diz aqui que foi bom ele ter sido afligido. É ali no deserto, é ali na aflição que a gente aprende mais sobre a área espiritual. É ali no deserto que a gente tem um crescimento espiritual. É ali na aflição que Deus ele tira de nós aquilo que não agrada a Deus. Então nós temos que dar graças a Deus pelos momentos de aflições. Eu sei que é difícil, não só você, mas eu também já tive momentos de aflições. Nós sempre temos momentos de aflições. Mas quando passa essas aflições, nós vemos que nós somos vitoriosos. Quando passa essas aflições, nós entendemos que era preciso que a gente passasse por tudo aquilo para que hoje a gente estivesse na vitória, para que hoje a gente estivesse em posse de vitória, para que hoje a gente estivesse vivendo bem, para que hoje a gente estivesse ali vivendo em paz. Era preciso que passasse por tudo aquilo para que hoje a gente pudesse dizer que está aprendendo a palavra de Deus, está aprendendo os estatutos de Deus, está colocando em prática a palavra de Deus, está começando a viver a palavra de Deus através das aflições, através do deserto, através daqueles problemas. Nós entendemos que nós crescemos espiritualmente e é claro que a gente sempre tem que ser humilde e entender que nós temos que estar sempre em crescimento espiritual, que nunca vai chegar ali, basta, já cresceu espiritualmente, já estou no topo, não preciso mais crescer espiritualmente, nunca vai chegar esse dia. Nós temos que estar sempre em contínuo crescimento, servindo a Deus e entendendo que precisa do nosso Senhor Jesus para viver. Ainda no Salmo 119, no versículo 72, o salmista diz: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Aleluia! O salmista ele diz que é melhor a lei da boca do Senhor do que ouro e prata, do que as riquezas. Veja que grande sabedoria, que crescimento espiritual que o salmista teve. Quando passou por aflições, ele entendeu que é melhor a palavra de Deus, é melhor a lei que sai da boca de Deus, os estatutos, a sã doutrina do nosso Senhor Jesus. O Evangelho Santo de Jesus é bem melhor do que as riquezas, porque nós sabemos que as riquezas, o ouro e a prata, ele satisfaz a carne, mas a palavra de Deus faz com que o nosso espírito se alimente, faz com que a gente cresça espiritualmente. E é claro que a gente se dedicando à palavra de Deus, é claro que a gente buscando primeiramente o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. E é claro que a gente vai viver sim em prosperidade, vai viver bem, mas o ser humano tem que entender que primeiro é a lei de Deus. Que a lei de Deus é mais importante do que o ouro e do que a prata. E muitas pessoas que se dizem ser de Deus não entendem isso. Muitas pessoas, quando estão passando por uma crise financeira, começam a murmurar, começam a reclamar, porque acham que Deus só estaria presente na vida dela se ela estivesse cheia de dinheiro, se ela estivesse vivendo na riqueza. E Deus, a lei do Senhor Jesus, é mais importante do que as riquezas. Então, quando o ser humano ele entende que a lei de Deus, que andar em obediência, andar diante de Deus, andar em retidão,
andar servindo a Deus em espírito e em verdade, quando ele entende que fazer tudo isso é mais importante do que as riquezas, do que o ouro e do que a prata, aí sim ele viverá bem, ele irá aprender mais como é andar em retidão, ele irá aprender mais como é servir a Deus em espírito e em verdade, e como consequência virá sim as prosperidades, as maravilhas de Deus, as bênçãos de Deus. Mas enquanto o ser humano ficar ali olhando só para as riquezas, para o ouro e para a prata, ele vai deixar de lado a palavra de Deus, ele vai deixar de lado as leis de Deus, os mandamentos de Deus, e por isso nada irá prosperar. Por mais que ele venha ganhar algo, por mais que ele venha estar bem financeiramente, mas depois ele perde a riqueza, ele não vive em paz, ele não vive bem, porque ele tem colocado a riqueza, o ouro e a prata acima das leis do Senhor, acima da lei da boca do Senhor, acima do Senhor. E nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando a pessoa vive colocando o seu foco, colocando como sua prioridade o ouro, a riqueza, essa pessoa ela não é realmente convertida, essa pessoa não é realmente um servo de Deus fiel, ele está ali apenas se enganando, ele está ali naquela obra de engano, ele não está servindo a Deus em espírito e em verdade, por isso muitas vezes nada dá certo, perde-se uma fortuna, perde-se dinheiro, não tem paz, não vive bem, não tem paz familiar, não tem um casamento abençoado, porque tem colocado como prioridade na sua vida os bens materiais, a riqueza e o ouro. Então, quando o ser humano ele entende, ele tem humildade e percebe que precisa de Jesus para viver e que a sua prioridade é Jesus, a sua prioridade é a obediência à palavra de Deus, a sua prioridade é a lei, os estatutos, a sã doutrina do nosso Senhor Jesus, quando ele entende isso, tudo fica bem, tudo fica perfeito, e ainda que ele não venha estar ali esbanjando dinheiro, mas ele tem paz, e nada irá faltar a ele, nada irá faltar, não irá faltar alegria, não irá faltar paz, não irá faltar o seu sustento, o pão de cada dia não irá faltar, porque primeiramente ele buscou o reino de Deus, e como consequência as demais coisas foram acrescentadas. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, compartilha para que mais pessoas venham a ser alimentadas por essa palavra de Deus. O poder não está em mim, mas está na palavra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que através desta palavra o Espírito Santo de Deus está habitando em vocês, está ensinando muitas coisas para que vocês venham assim alcançar o crescimento espiritual, para que vocês venham ter paz, viver feliz, ter paz no casamento, ter paz na tua vida, ter paz com os seus familiares, viver em paz e viver alegre e viver próspero. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?